Você passa o dedo na tela do celular e a primeira coisa que faz é revirar os olhos com força, como se o algoritmo tivesse ojeriza pessoal pela sua paz de espírito. Não tem notícia boa, não tem tempo que preste, não tem café quente o suficiente que dê jeito nessa irritação mansa que virou o seu hobby favorito. Você chega na cozinha às 7:30 da manhã, olha pra torneira pingando-lhe, antes mesmo de o café começar a estalar no coador, já solta aquele suspiro longo. Não é um suspiro de cansaço real, físico, de quem capinou um lote. É um suspiro de abertura. É o prólogo do dia. Você olha pro azulejo que tá encardido no mesmo lugar desde o ano passado, olha pro céu que tá aquele cinza de bueiro que não decide se vai chover ou se vai só abafar, e a sua cabeça já engata a primeira marcha da reclamação. O pão francês tá cada dia mais com gosto de isopor. O vizinho comprou um cachorro que parece tossir em código Morse às 5 da manhã. A fila da padaria sempre empaca na mesma senhora que decide conferir o troco moeda por moeda exatamente quando você tá com pressa. A gente vive numa espécie de pequenos atritos crônicos, e o problema não é que essas coisas acontecem, o problema é que, se elas não acontecessem, a gente quase não saberia o que dizer para ocupar o espaço. A reclamação virou o nosso clima padrão. A temperatura ambiente da alma brasileira contemporânea é uma indignação leve, constante, educada, mas implacável. Sabe aquele grupo de WhatsApp da família que você silenciou em 2019 mas continua lá, arquivado no porão do aplicativo? Se você abrir agora, vai ter alguém reclamando do preço do tomate, do calor que tá fazendo, do jornal da manhã, ou de como o atendimento do banco piorou desde que inventaram o tal do aplicativo. Não importa o assunto. O assunto é só o pretexto. O que importa é o tom de voz. É aquele resmungo pausado, meio cantado, que parece carregar o peso do mundo nas costas, mas que, no fundo, é super leve de carregar porque não exige nenhuma solução. Reclamar é ótimo justamente porque não resolve nada. Se resolvesse, a gente teria que agir, e agir dá um trabalho danado. A reclamação é a zona de conforto dos descontentes. É um sofá velho onde a gente senta e fica balançando a perna, olhando pro horizonte e esperando o mundo melhorar sozinho. Repara bem nos seus dias. Quantas vezes por dia você abre a boca não para contar uma novidade, não para fazer uma pergunta genuína, não para elogiar alguma coisa, mas para apontar o que tá torto? O ar-condicionado do ônibus tá parecendo um frigorífico de abatedouro. O sinal da esquina demora 3 minutos só para pedestre atravessar, parecem 3 horas na beira da eternidade. A blusa que você comprou pela internet chegou com a cor meio desbotada, parecendo que já foi lavada 10 vezes no tanque comunitário. A gente vai colecionando esses pequenos espinhos cotidianos como se fossem medalhas de mérito. É como se a nossa identidade estivesse costurada com linha preta em cima de um tecido cinza. A gente só sabe quem é em oposição ao que nos incomoda. Se tirarem os motivos para reclamar da sua vida, o que sobra? Se um dia o trânsito fluir perfeitamente, o pão vier quentinho, o tempo estiver aquela brisa de 22 graus sem umidade e o governo fizer exatamente o que você acha certo, do que é que você vai falar na mesa do almoço? Qual vai ser o assunto quando você encontrar o vizinho no elevador? Vai ficar aquele silêncio constrangedor, olhando pro visor do andar subir, a gente olhando pros próprios sapatos, sem saber como preencher o vazio da paz. A paz é assustadoramente silenciosa. Tem um filósofo alemão chamado Schopenhauer, aquele figura que parecia um tio-avô meio ranheta que nunca gostou de festa de fim de ano, que tinha uma tese que dói de tão óbvia. Ele dizia que a nossa existência oscila entre o sofrimento e o tédio. O sofrimento é quando a gente quer alguma coisa e não tem. O tédio é quando a gente consegue a coisa, tem tudo o que queria, e aí percebe que aquilo não era grande coisa e não tem mais o que desejar. Schopenhauer achava que a dor é o estado positivo da vida, e o prazer é só a ausência momentânea dela. Mas eu acho que a gente atualizou o Schopenhauer pro século XXI de um jeito meio torto. A gente não sofre só porque a vida é difícil. A gente cultiva a dificuldade porque ela é interessante. A dor pequena, a contrariedade diária, o perrengue gourmetizado, tudo isso dá relevo pra nossa biografia. Ninguém quer ouvir a história de alguém cujos dias transcorrem sem nenhum sobressalto. Como foi seu dia? Ah, normal, tudo deu certo. Nossa, que morte em vida. É broxante. Agora, se você conta que o pneu murchou bem na hora de sair, que o entregador sumiu com seu pedido e que você teve que comer miojo cru na pia da cozinha olhando pra parede, pronto. Aí você tem enredo. Você tem substância. Você tem o que narrar. A reclamação virou a nossa narrativa de prestígio. A gente compete pra ver quem tá mais cansado, quem dormiu pior, quem pegou o pior trânsito, quem tem o chefe mais insuportável ou o dia mais caótico. É uma Olimpíada invertida onde a medalha de ouro vai pro mártir da terça-feira. Ah, você acha que acordou cedo? Eu acordei às 5:30 porque a gata decidiu vomitar no meu tênis novo. E aí o outro rebate. Isso não é nada, ontem eu fiquei preso numa reunião que podia ser um e-mail e depois o pneu do carro furou na alçada do viaduto com a chuva torrencial.
A gente precisa desse cardápio de desgraças menores para provar para o mundo, e para nós mesmos, que a gente tá participando do jogo. Quem não tem o que reclamar parece estar por fora, parece meio tonto, meio alienado, vivendo numa redoma de vidro. A reclamação é o nosso passe livre para a roda de conversa. É o crachá de pertença à humanidade real, sofrida, moderna e cansada. Só que tem uma pegadinha nisso tudo. É que a gente começa a gostar do sabor da própria amargura. No começo a gente reclama porque o mundo tá chato. Depois de um tempo, a gente acha o mundo chato porque a gente precisa do estímulo da reclamação para sentir que ainda tem pulso. Sabe quando você passa a língua repetidas vezes naquele dente que tá com a gengiva meio inflamada? Dói, mas você continua cutucando com a ponta da língua, quase no looping masoquista, só pra ter certeza de que o dente ainda tá lá, de que a dor ainda tá viva. É exatamente isso que a gente faz com a nossa lista de pequenas revoltas diárias. A gente cutuca a ferida do cotidiano pra sentir que ainda sente alguma coisa. Porque a alternativa, que é aceitar que as coisas são meio neutras, meio cinzas, meio banais, e que a maior parte dos nossos pequenos estresses não importa rigorosamente nada na escala geológica do universo, essa alternativa dá uma vertigem danada. É mais fácil achar que todo mundo é incompetente do que admitir que a vida é feita de atritos mecânicos normais e que a culpa de a gente estar entediado não é do caixa do supermercado que é devagar, mas da nossa própria incapacidade de habitar o silêncio de um momento em que absolutamente nada está dando errado. Aí você chega em casa depois de um dia em que nada de extraordinário aconteceu, mas você já traz a sobrancelha franzida de fábrica. Você joga a chave no aparador da entrada da sala, aquele som seco batendo na madeira, solta a bolsa no sofá e, antes mesmo de tirar o tênis, já começa o boletim meteorológico da própria irritação. A vizinha que arrastou o móvel lá em cima, o cachorro que latiu fora de hora, o jornal da noite que só traz desgraça, o preço do tomate na feira que tá um absurdo. Você desfila os seus pequenos descontentamentos como quem exibe medalhas de uma guerra que ninguém pediu pra você lutar. É impressionante a energia que a gente gasta catalogando o que nos desagrada, como se a nossa biografia pessoal fosse um livro de reclamações do Procon. E o pior é que a gente faz isso em tom de monólogo dramático, mesmo quando tá sozinho na cozinha, esperando a água do macarrão ferver. A gente gesticula, a gente suspira fundo, a gente revira os olhos para o teto da cozinha como se o teto tivesse alguma culpa no cartório. É o teatro da indignação solitária. O Baruch Spinoza, que era um cara que entendia muito bem das engrenagens invisíveis que movem a gente, falava sobre a tristeza não como um mero estado de espírito inofensivo, mas como uma diminuição da nossa potência de agir. Só que aqui tá o grande truque macabro da nossa mente. A gente confunde a irritação com a ação. A reclamação é a pílula de mentira que a gente toma para se convencer de que está reagindo ao mundo, quando na verdade a gente só tá paralisado na nossa própria casca grossa. Porque reagir de verdade dá um trabalho danado. Mudar o que incomoda exige suor, negociação, fracasso, silêncio. Reclamar, não. Reclamar é um atalho cognitivo de luxo. É a forma mais barata de parecer lúcido, exigente e sofisticado sem precisar mover um único músculo para consertar o que quer que seja. Você aponta o dedo para o mundo e, nesse exato segundo, você se isenta da tarefa mais difícil de todas, que é olhar para dentro e admitir que você só está profundamente cansado de si mesmo. É por isso que a gente cria uma espécie de aliança secreta com os outros reclamões. Sabe aquela conversa de elevador que começa invariavelmente falando do tempo ou do trânsito? É um pacto de mediocridade mútua. Ninguém quer saber realmente se o tempo tá feio. O que a gente quer é a validação coletiva de que o mundo é um lugar insuportável. Porque, se o mundo é insuportável, a nossa própria insignificância fica um pouco mais fácil de digerir. Se tudo tá errado lá fora, então a culpa de a gente se sentir meio oco por dentro não é nossa, é da conjuntura cósmica. Friedrich Nietzsche, que adorava sacudir a árvore genealógica das nossas manias mais escondidas, dizia que quando a gente não tem força para criar, a gente se vinga destruindo com a língua, ou, no nosso caso contemporâneo, destilando um veneno diário em forma de comentário espirituoso no grupo de mensagens ou de cara feia na fila da padaria. A gente acha que é crítico, mas é só ranço preventivo. A gente se blinda tanto contra a possibilidade de se entusiasmar com alguma coisa que acaba virando um especialista em desapontamento. Pensa bem na última vez em que você presenciou alguém genuinamente encantado com uma bobura, uma flor que nasceu no vão do asfalto, o cheiro de café coado de tarde, a luz bonita batendo na parede amarela da sala. Qual foi o seu primeiro impulso mental? Provavelmente foi um pensamento cínico, que fofinho, mas pena que daqui a pouco estragar, ou esse aí vive no mundo da lua. A gente tem pavor de quem se empolga porque o entusiasmo alheio expõe a nossa própria secura. É como se a alegria dos outros fosse uma ofensa direta à nossa escolha de morar no porão escuro do azedume. A gente prefere a companhia dos céticos porque o ceticismo é quentinho, ele não exige esperança, não cobra coragem e nunca, absolutamente nunca, corre o risco de dar errado. Só que a fatura chega, e ela chega em prestações miúdas.
Chega na ruga precoce entre as sobrancelhas de tanto que você franze a testa para as pequenas coisas. Chega naqueles jantares em silêncio em que ninguém tem mais nada para dizer um ao outro porque todas as palavras amáveis já foram gastas com a indignação gratuita do dia. Chega na sensação esquisita de que você virou um estranho dentro da sua própria pele, um morador alugado de uma vida que você passa o tempo todo criticando, mas para a qual você não consegue apresentar nenhuma alternativa melhor. Talvez o grande desafio da vida moderna não seja mudar o governo, nem consertar a economia global, nem achar o emprego perfeito ou a cidade ideal. Talvez o desafio mais hercúleo, e ao mesmo tempo o mais simples, seja abaixar a guarda por 5 minutinhos e ter a coragem de encarar o silêncio sem achar que ele é um insulto pessoal. Deixar o café esfriar um pouco sem reclamar que tá morno. Olhar para a pia cheia de louça e, em vez de suspirar como se carregasse o peso do cosmos nas costas, simplesmente lavar um copo. Sem plateia, sem Twitter, sem ironia defensiva. Só o gesto bruto, silencioso e banal de existir. A vida real acontece justamente nos intervalos em que a gente para de narrar o próprio sofrimento como se estivesse num filme cult francês. É ali, bem no meio do nada, quando você finalmente cala a boca e aceita que as coisas são exatamente do tamanho que são, que a brisa bate na janela, o peito descansa e a alma, finalmente, respira. É isso. Vai lá viver. Deixa o like se chegou até o fim. Eu também não sou robô.